Bom, pessoal, depois da força resultante, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de dinâmica. E hoje nós vamos estudar as forças especiais. Então, hoje nós vamos estudar a força peso, a força normal e a força de atrito. Então, vamos começar inicialmente pela força peso. Imagine, pessoal, que você tem aqui a Terra. E aqui na Terra você tem um corpo, pode ser uma maçã. A gente sabe que se soltarmos a maçã de uma certa altura, essa maçã vai ser atraída pela Terra. Então, qualquer corpo vai ser atraído pela Terra. A Terra, ela atrai todos os corpos, ou seja, a Terra é matéria que sempre vai atrair outras matérias. Nunca será uma força de repulsão, sempre será uma força de atração. Então, né, pessoal, supondo uma maçã que está a uma certa altura, então se soltarmos essa maçã, por exemplo, de uma altura de 5 metros, então essa maçã será atraída pela terra, ou seja, ela vai cair em direção ao centro da terra. A gente sabe, né, pessoal, que a maçã não vai chegar no centro da Terra. Ela vai ficar aqui na superfície. Mas o que importa é que ela vai cair, ou seja, ela cai. Por quê? Porque a Terra vai atraí-la. A Terra atrai todos os corpos. Então, matéria atrai matéria. Isso ocorre, pessoal, em outros planetas. Por exemplo, Marte, o planeta Marte, é matéria. Ele também tem a sua força gravitacional, que vai atrair os corpos na sua superfície. O valor da gravidade em Marte é diferente do valor da gravidade na Terra e é diferente do valor da força da gravidade na Lua. Todos os planetas têm a sua própria gravidade. Então, essa força de atração, pessoal, que a Terra vai exercer sobre os corpos é o que nós vamos chamar a partir de agora de força peso. Então, pessoal, os corpos têm um peso e esse peso é a força, está relacionada à força de atração que a Terra exerce sobre os corpos. A gente já aprendeu, pessoal, que o peso de um corpo é dado por esta fórmula, esta equação. O peso de um corpo é a massa do corpo. A massa, pessoal, no sistema internacional será medida em quilograma e G é a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade, pessoal, ela vale aproximadamente no Equador 9,80665. Então, pessoal, esse número está próximo de 10. Então, quando estivermos fazendo as contas, vamos aproximar esse número 9,80665 para 10. Então, nas nossas continhas, a gravidade vai ser 10. Mas a gravidade, pessoal, não vale 10. No mundo real, ela vale 9,8. Mas aqui a gente vai aproximar para 10. Então, pessoal, aqui nós temos o valor da gravidade. Todos os corpos caem com a mesma aceleração. E essa aceleração
é a aceleração da gravidade, que vale 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui é o valor aproximado. Então, pessoal, independente da massa do corpo, se um corpo é leve ou se um corpo é pesado, ele vai cair com a mesma aceleração. A aceleração no mundo real é 9,80665 e nós vamos arredondar para 10 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a primeira força que nós vamos estudar, é a força peso. Então, o que é importante é sabermos a fórmula e sabermos, pessoal, que a força peso é uma força, no caso, para a Terra e também para os outros planetas, sempre uma força de atração. Então, a força de atração que vai direcionar todos os corpos para o centro do astro, no caso aqui, a Terra. Então, o peso é massa vezes gravidade, e o peso é sempre uma força de atração. Então, essa foi a primeira força especial que nós estudamos. A segunda força, pessoal, ela é a força normal. Então, para entender a força normal, primeiro nós vamos ver aqui um copo. Esse copo, pessoal, se nós soltarmos o copo, então ele vai cair. Então, ele vai cair porque tem uma força que puxa e vai puxar esse corpo para baixo. É justamente a força que a gente estudou no outro slide, é a força peso. Então o corpo vai ser direcionado ao centro da Terra. Ele vai cair porque a força peso vai puxar ele para baixo. Então, pessoal, agora veja esse mesmo copo, mas agora ele vai estar em cima de uma mesa. Então, pessoal, nesse caso, será que vai continuar existindo a força peso, ou seja, a força que a Terra vai exercer sobre esse corpo? A força peso, pessoal, ela nunca vai deixar de existir, ela vai continuar existindo. Então, a força peso vai continuar puxando o corpo para baixo. Então, nesse caso, essa força estará exercendo pela terceira lei de Newton, ela será uma força de ação. Como o corpo está numa superfície, pessoal, ele não vai cair. Apesar de existir a força peso puxando para baixo, ele não vai cair. Por quê? Porque ele está em cima de uma mesa. Então a mesa vai também exercer uma força para equilibrar a força-peso. O nome dessa força é a força normal. Então a força normal, pessoal, é uma força que age somente em superfície. E no caso a Terra vai puxar o corpo para baixo através da força peso, enquanto a mesa não vai deixar o corpo cair. Ela vai exercer uma força de reação para cima, e o nome dessa força de reação é força normal. A força normal, ela sempre forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Então, a força normal sempre forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Então, nesse caso, né, pessoal, o corpo, a Terra, continua atraindo o corpo, só que como ele está em cima de uma superfície, a superfície não vai deixar ele cair, vai reagir com uma força para cima, fazendo um ângulo de 90 graus com essa superfície. O nome dessa força é força normal.
Nesse caso aqui, né, pessoal, nós só temos o peso. Não existe força normal porque não tem superfície. O corpo está no ar, o copo está no ar. Você soltou, ele cai. Não existe superfície para equilibrar essa força com a força normal. Então é por isso que aqui ele cai nessa situação. E nessa situação ele não cai porque a superfície não deixa através da força normal. Então, pessoal, essa foi a segunda força que nós estudamos. Vamos estudar agora a terceira força, que é a força de atrito. Então, pessoal, aqui cabe uma pergunta interessante. Onde é maior a força de atrito? Aí vocês vão perguntar aí o que é força de atrito? É uma força que se opõe, né, pessoal, ao movimento. Então, daqui a pouco nós vamos entender por que ela se opõe. Então, onde é maior a força de atrito, né, pessoal? Por exemplo, no asfalto, aqui nós temos o asfalto. O asfalto, pessoal, é cheio de pedrinhas. Aqui é uma superfície muito áspera. Então, aqui é uma superfície muito áspera. Então, eu pergunto a vocês: qual é maior, a força de atrito no asfalto, onde a superfície é áspera, ou em cima de uma mesa de vidro? Então, aqui nós temos o vidro. E aí, pessoal? Nesse caso, a mesa de vidro ela é muito menos áspera do que o asfalto. Então, se nós colocarmos um corpo aqui no asfalto, se nós colocarmos um corpo aqui no asfalto e a gente for empurrar o corpo e a gente colocar também o mesmo corpo aqui em cima da mesa de vidro, onde será mais difícil, ou seja, onde a força de atrito será maior, onde será mais difícil empurrar, onde a gente terá de exercer mais força. É lógico que é no asfalto, né, pessoal? Como eu falei, no asfalto, aqui nós temos uma superfície muito áspera. Então a força de atrito no asfalto é muito maior. Então a força de atrito no asfalto é muito maior do que a força de atrito numa mesa de vidro. Então aqui nós temos a segunda força, que a terceira força que nós estudamos hoje, que é a força de atrito. Então aqui, pessoal, nós vamos agora vamos ver aquela observação que eu coloquei. O que é uma força de atrito? É uma força que se opõe ao movimento. O que é se opor ao movimento, pessoal? Se opor ao movimento é que você, por exemplo, temos aqui um corpo, você empurra de um lado, pessoal, e a força de atrito, que é a força entre o corpo e a superfície, tem sentido sempre oposto. O sentido entre a força de atrito e a força aplicada é sempre oposto. É por isso que a força de atrito sempre se opõe ao movimento.
Então, nesse caso, você empurra para a direita e o corpo empurra para a esquerda. Se você fizer o contrário, você empurrar o corpo para a esquerda, a força de atrito vai empurrar para a direita, porque a força de atrito sempre se opõe ao movimento. Então, a força de atrito é uma força que ocorre entre o corpo e a superfície, e é uma força que sempre se opõe ao movimento. Então, aqui nós temos a força de atrito. E agora vamos fazer duas questões. Aqui, antes das questões, aqui nós vamos ver qual é a fórmula da força de atrito, né, pessoal? A força de atrito, ela tem essa equação, onde o Φ, o que é o Φ? Φ é a força de atrito, medida em Newton. Todas as forças, pessoal, são medidas em Newton. Então, a força peso também é medida em Newton. A força normal também é medida em Newton. Todas as forças são medidas em Newton. E essa letrinha aqui, pessoal, do alfabeto grego. Que letrinha é essa? Essa letrinha é uma letrinha do alfabeto grego, que aqui em física ela vai significar coeficiente de atrito. O nome dessa letrinha é Mi. Mi, aqui em física, vai significar o coeficiente de atrito. E o N, né, pessoal? O N a gente já conhece. O N é a força normal. Se é força, unidade é Newton. Então, aqui é a fórmula que a gente vai utilizar para encontrar a força de atrito em qualquer questão. Força de atrito é Mi, o coeficiente de atrito, vezes o N, que é a força normal. Então, nós já sabemos duas fórmulas: fórmula da força de atrito e a fórmula da força peso, e a massa vezes a gravidade. E a força normal, pessoal? A força normal, ela não tem uma fórmula definida, mas na questão, dependendo da questão, nós temos maneira de calcular o valor da força normal. Então, nessa primeira questão, pessoal, eu quero que vocês apenas entendam como agem as forças. Então, é por isso que eu pedi para vocês desenhar as forças. Desenhe as forças que agem nas figuras abaixo. Então, aqui nós temos a força empurrando para o lado direito. Então, entre o bloco e uma superfície, e a superfície vai ter uma força empurrando para o lado esquerdo. O nome dessa força é força de atrito. Por que é que eu sei que ela está empurrando para o lado esquerdo? Porque ela sempre se opõe ao movimento. Se a força empurra para o lado direito, a força de atrito vai empurrar para o lado esquerdo. A gente também tem, pessoal, que um corpo sempre é atraído pela Terra. Então, ele vai ser atraído pela força peso. Então, a força peso sempre atrai o corpo para baixo, em direção ao centro da Terra. E esse corpo, pessoal, ele está apoiado numa superfície. Se ele está apoiado numa superfície, vai ter uma força para cima. O nome dessa força é força normal. Então, pessoal, aqui nós desenhamos as forças que agem sobre esse corpo. E na letra B? Na letra B, nós também vamos desenhar as forças que agem sobre esse corpo.
Então, nesse caso agora, pessoal, a força empurra para a esquerda. Então, aqui, entre a superfície e o corpo, vai ter uma força que empurra para a direita. E o nome dessa força é força de atrito. A força de atrito sempre se opõe ao movimento. É por isso que ela sempre vai ter sentido oposto. E aqui também, né, pessoal, temos uma força que empurra o corpo para baixo. E empurra o corpo em direção ao centro da Terra. Como é que chama essa força? Força peso. Como o corpo está numa superfície, nós também temos uma força para cima. O nome dessa força é força normal. Então aqui nós temos as forças que estão agindo sobre esse corpo. E na letra C, né, pessoal? Na letra C nós temos uma mesa e aqui nós temos um jarro. O corpo não está em movimento, não está sendo empurrado por força alguma, como ocorre na letra A e na letra B. Então aqui não tem força, né, pessoal? Então não vai ter força de atrito cinético, que é o atrito que está relacionado ao movimento. Então aqui nós teremos a força que puxa o corpo para baixo, que é a força que a Terra exerce sobre os corpos, que é chamada de força-peso. E como o jarro, né, pessoal? Ele está em cima de uma superfície, nós também vamos ter a força que vai equilibrar a força-peso, que é a força normal. Então, nesse caso, nós só temos duas forças. Na letra D, né, pessoal? Na letra D, nós temos um plano inclinado, um corpo descendo um plano inclinado. Então, nós vamos ter a força-peso. O peso do corpo sempre é para baixo. E nós vamos ter a força normal. E aqui, pessoal, o corpo vai descer. Ele vai descer o plano inclinado e nós teremos uma força contrária, que é justamente a força de atrito. Então aqui, pessoal, são todas as forças que agem sobre esse corpo. Mais para frente nós vamos entender que força é essa que faz o corpo descer. É a componente do peso, mas nós vamos aprender isso depois. E para terminar, né, pessoal, nós temos aqui uma questão, uma continha, que está relacionada à força de atrito. Então aqui nós temos que este corpo, que um corpo, pessoal, da figura abaixo é empurrado por uma força que vale 40 newtons. Então essa força que empurra o corpo vale 40 newtons. Então, pessoal, entre o corpo e a superfície, e na superfície vai ter, aqui nós temos a superfície, e entre o corpo e a superfície nós vamos ter a força de atrito. Então, nunca esqueçam que a força de atrito sempre se opõe ao movimento. Se você empurra o corpo para a direita, a força de atrito é para a esquerda. Mas a questão aqui, pessoal, ela diz que o coeficiente de atrito cinético é igual a 0,2.
Então, esse coeficiente de atrito não é a força de atrito, é o μ. Então, μ vale 0,2. O que a questão está dando, pessoal, é o coeficiente de atrito, não é a força de atrito. E o coeficiente de atrito é o μ, que vale 0,2. Sabendo que a massa do corpo é 5 kg, a massa do corpo vale 5 kg, calcule a aceleração adquirida pelo bloco. Então, pessoal, nós já aprendemos que quando a questão manda calcular a aceleração, nós vamos usar a segunda lei de Newton. E qual é mesmo a segunda lei de Newton? É essa aqui, né, pessoal? A força resultante aplicada em um corpo é igual à massa do corpo vezes a aceleração. Só que aqui, pessoal, nós temos duas forças. Nós temos a força de 40 newtons, que está empurrando o corpo, e nós temos também a força de atrito, e nós não sabemos quanto vale. Então, antes de calcular a aceleração, nós temos que descobrir a força de atrito. E qual é mesmo a fórmula da força de atrito? A fórmula é essa daqui, né, pessoal? Força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a força normal. Força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. Então, pessoal, quem é a força de atrito? É o coeficiente de atrito que a questão falou, vale 0,2. E agora, pessoal, quem é a força normal? A força normal, nós vamos descobrir aqui quem é a força normal. Então, pessoal, observem o seguinte, que aqui nós temos quais são as forças que agem nesse corpo, além da força que empurra ele e da força de atrito. Nós temos a força que a Terra exerce sobre os corpos, que é justamente a força peso para baixo. E nós temos, como o corpo está em cima de uma superfície, a força normal para cima, né, pessoal? Então, como o corpo não sobe, ele não flutua, não sobe e nem desce, então, pessoal, toda vez que um corpo estiver sobre uma superfície, a força normal sempre será igual à força peso. Então, quando a superfície for horizontal, a força normal sempre será igual à força peso. Então, aqui, pessoal, a normal é igual ao peso. E como é que calcula o peso de um corpo? Nós estudamos, foi a primeira força. O peso de um corpo é a massa do corpo vezes a sua aceleração da gravidade. Então, o peso do corpo é a massa do corpo. A questão falou, né, pessoal? A massa do corpo é 5 kg. E a gravidade nós vamos arredondar para 10. Então, o peso do corpo é 5 vezes 10. 50 newtons. Então, pessoal, quem será a força de atrito? É 0,2 vezes o peso do corpo. O peso foi 50. Quem é a força de atrito? 0,2 vezes 50. Essa continha de multiplicar.
0,2 vezes 50 dá 10 newtons. Então, pessoal, a força de atrito é 10 newtons. Então, aqui nós temos duas forças. A força que empurra o corpo, que é 40 newtons, que a questão falou, e a força que se opõe ao movimento, que é a força de atrito, que vale 10 newtons. Como elas têm sentidos opostos, quem é a força resultante, pessoal? Nós aprendemos que quando as forças têm sentidos opostos, a força resultante é a força maior menos a força menor, igual a massa vezes a aceleração. Então a força maior é 40, menos a força menor, que foi 10, que é a força de atrito. Igual, né, pessoal? A massa do corpo, a questão falou que foi 5 vezes a aceleração. 40 menos 10, 30, igual a 5 vezes o A, né, pessoal? Então, 30 dividido por 5 é igual a A. Quem é a aceleração? 30 dividido por 5 dá 6 metros por segundo ao quadrado. Então, nós temos a aceleração é 6 metros por segundo ao quadrado. Então, aí, pessoal, foi a nossa primeira aula a respeito das forças especiais.